Uh. Yeah. Yeah. Muito bem, então já está aqui a nossa criança, tá? Quem trouxe pra gente foi a Prime Climatização, já é a nossa parceira fiel aqui, tá? TCLzinho aí, inverter, modelo 12.000 BTUs, quente e frio, tá? Condensador, evaporador aqui, ar novo, tá pessoal? Semi-novo aí, praticamente usado pouquíssimas vezes e apresentou aí um código EA, tá? Vou estar abrindo aqui a condensador para estar explicando para vocês um pouquinho mais do que a gente sabe a respeito desse código EA, beleza? Vamos lá então. Muito bem, meus queridos, ó, eu já fiz um teste nela aqui, deixei ela funcionando um pouco até ela dar o código de erro. E placa do condensador aqui, placa do evaporador. Tem um solzinho aqui, pessoal. Tem que fechar essa janela aqui. Ah, ele já resetou. Mas realmente apresentou o código EA, meus queridos, tá? Então, o código EA, pessoal, diz pra gente que existe uma baixa corrente, tá? No circuito. E o circuito responsável por fazer a leitura de corrente nessas placas é o TR, pessoal. Que é esse daqui, ó, tá? Eu vou tirar essa placa aqui e vou estar mostrando pra vocês aqui como que funciona o circuito de leitura de corrente dessa placa aqui. Beleza? Muito bem, meus amigos e minhas amigas, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu baixar o volume aqui dessa música. Já retirei aqui a placa do Mideia, pessoal da bancada. E só lembrando vocês que esse aqui vai virar conteúdo, tá? Vamos postar lá no nosso canal no YouTube. Então, se você já está interessado em saber aí aonde que tá esse erro, tá? Como que eu vou fazer aí, lá eu vou estar postando mais completo, tá, pessoal? Aqui vai ser só uma prévia mesmo. Então já fica ciente aí que no máximo até depois de amanhã o vídeo já vai estar online, tá? Pessoal, já foi feito reparo aqui, se vocês olharem, bem em cima do circuito aqui, tá? Do TR. Tem até marcas aqui de fluxo, né, pessoal? Tá? Pessoal, essa placa utiliza um componente que é esse daqui, ó, para fazer leitura de corrente da tensão AC. Aqui, pessoal, ó, vou virar pro lado de cá para vocês verem. Ó, aqui, ó, se vocês notarem, ele tá na linha AC, tá? Se eu não me engano, aqui é o L. Se eu não me engano, o L ou o N. Ele pega, ó, pessoal, passa pelo componente, ó, vem aqui na linha, no AC, vem, passa por ele, dele vem pro relé de pré-carga, ó. No caso aqui é um PTC, né? Vem pro PTC e do PTC alimenta o resto do circuito aí. Toda a tensão AC, pessoal, que a placa consome, toda a tensão AC passa por ele, tá? Então, de um lado aqui, ó, ele é um curto, praticamente, tá? Aqui, na parte de cima. E na parte de baixo, pessoal, temos um enrolamento aqui, como se fosse um transformador, ó, tá? Como que funciona? Nós sabemos, pessoal, que a corrente elétrica, ela induz um campo magnético, né, pessoal, em transformadores, tá? Então, o que acontece? Quando a tensão AC passa pelo lado de cá, depois eu vou tirar esse componente aqui e vou mostrar com mais calma. Quando a tensão AC passa pelo lado de cá, ele gera um campo magnético que, por sua vez, induz essa bobina do lado de cá, do outro lado, a gerar um pequeno sinal, uma pequena tensão AC, tá? Que depois dessa tensão AC, ela vai passar por um retificador, que se vocês olharem ali, ó, D2 e D3, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ela vai retificar aqui, ó, esses dois diodos aqui e vai vir para esse componente, tá? Vai vir para esse capacitor aqui e depois do capacitor aí vai mandar lá pro micro uma tensão DC, tá? Então, conforme maior foi o consumo aqui, mais tensão ela vai gerar, pessoal. É assim que a placa identifica, tá? Então, vamos supor aí que a máquina esteja sem gás, que acontece bastante também isso aqui. Se a máquina estiver sem gás, a corrente consumida pelo circuito vai ser ok. Então, mesmo o componente estando bom, como ela não tem muita corrente, ele vai gerar pouca tensão aqui,
por sua vez o micro vai identificar como se fosse defeito de corrente, tá? Geralmente, pessoal, esse defeito dá muito problema, tá? No secundário, porque o primário aqui, vocês vão ver que ele é só um curto, tá? Tem um ferro assim, ó, então é só um curto. Do lado de lá que ele é fio fino, tá? Desse lado de cá, ó, ele é fio fino e aqui ele é praticamente um curto nesse dois de cima. Que tem que ser, né, pessoal? Senão a corrente, a tensão muito alta, a corrente muito alta, pode romper o componente. Já vi que já foi trocado, mas vamos fazer um teste, pessoal, com ela funcionando, porque ela tem que gerar uma tensão. Então aqui, ó, nesses dois componentes, nesse capacitor tem que ter uma tensão, tá? Vamos lá. Então, resumidamente é isso, pessoal, tá? Quanto maior a tensão, quanto maior a corrente que passar pelo AC, maior vai ser a tensão que ele vai gerar aqui no nosso TR, tá? E aí, por sua vez, ele vai retificar. Então, quanto maior a tensão, quanto maior a corrente, maior a tensão gerada e mais tensão vai mandar aqui para o micro. Ele vai identificar como é assim que ele faz a leitura da tensão, através da corrente, através de quanto de tensão que esse componente consegue gerar aqui para o nosso microcontrolador, tá? Eu vou retirar ele aqui, vou fazer alguns testes e depois eu volto com vocês aqui, tá? Lembrando mais uma vez que isso aqui vai virar conteúdo lá para o nosso YouTube, tá? Então, se você quer solucionar aí o erro EA, lembrando que o erro EA pode estar nesse componente, pode estar nos diodos, pode estar aqui, pode estar na trilha, pode estar em vários lugares, tá bom? Então, se você quiser saber, só ir lá no nosso YouTube depois. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Já fiz algumas verificações aqui e realmente, pessoal, o defeito está no circuito do CT, tá? Que é esse aqui, ó. Claro, eu falei TR, desculpa, tá, pessoal? É CT. O nome dessa peça aqui é CT, tá bom? Já foi trocado e mesmo assim o CT não tava legal, pessoal. Como que eu sei disso? Meus queridos, eu fiz um pequeno esboço aqui para estar explicando para vocês o funcionamento do CT, tá? Então ele tá aqui, o componente. E aqui, pessoal, como eu falei para vocês, vem o L, tá? O AC lá da nossa tomada, lá da nossa alimentação elétrica. Ele vai passar pelo CT, tá? Como eu falei para vocês, esses dois aqui é um curto, tá? Este daqui, pessoal, é o componente antigo, antes do cliente trocar, tá? Esse é o componente antigo. Ele falou que ele trocou por esse daqui, ó. Esse era o antigo. Aqui, ó, nesses dois de cá, dos mais grossos, ele é apenas um curto, pessoal. Imaginemos que assim, ó, ele começa de um lado e termina de outro, tá? Ele é apenas um curto, porque aqui passa uma corrente alta, então ele não pode ser aqueles fio fininho, tá? Que é esse de baixo aqui, ó, ele passa por aqui. Ou seja, isso aqui é apenas um complemento. A tensão elétrica vai entrar por esse pino e vai sair pelo lado de cá exatamente como entrou, tá? Sem nenhuma alteração. Daí, meus queridos, o pulo do gato tá aqui, ó. Do lado de cá, ó, esse outro lado aqui é o enrolamento com várias espiras, tá? Nós sabemos que toda vez que um campo magnético percorre, ele induz uma corrente elétrica do outro lado, tá? Uma tensão AC. Então, quanto maior a corrente que circula aqui por esses dois, maior a tensão que vai sair aqui, ó. Tá? Este daqui é um componente que eu tenho aqui que tá bom, tá? Tá meio sujinho só, mas esse CT aqui tá ok, tá? E então é isso, pessoal. Então, a tensão vai passar por aqui, vai gerar um campo magnético aqui, por sua vez, vai induzir nessa bobina, como eu expliquei para vocês do lado de lá é a bobina, vai induzir nessa bobina um campo magnético, por sua vez o campo magnético gera uma tensão, tá? Só errei aqui, pessoal, tá? Ignora essa faixa aqui. É só um exemplo elucidativo, tá? Pode ter dois diodos, pode ter 4, tá? Pode ter um só. A tensão AC positiva vai vir aqui, vai passar pelo primeiro diodo, tá? Vai ser retificado, vai mandar pelo segundo diodo, vai retificar. E essa tensão positiva vai entrar no positivo do capacitor eletrolítico, pessoal, que tá aqui. Vai filtrar essa tensão, tá? O negativo, ó. O negativo, ele vem direto no pino, tá? Esse aqui é um transformador, pessoal. Imagine o circuito de retificação de meia onda, de onda completa, de qualquer transformador aí, tá? Então, os diodos vão pegar o sinal aqui AC
e vão retificar para DC, tá? Vai retificar nos diodos e vai filtrar no capacitor. Então aqui, pessoal, no positivo e negativo, nós vamos ter uma tensão DC, tá? AC, DC. Então o micro vai pegar este sinal aqui. Logicamente que aqui vai ter mais algum resistor, né, pessoal, para limitar essa tensão, para servir como proteção. E daí esse ponto aqui vai lá no microcontrolador, tá? Que é esse carinha aqui. Então, conforme a tensão que nós temos aqui no positivo do capacitor, ele vai identificar como maior ou menos consumo. Quanto maior o consumo aqui, maior será a tensão. Quanto menor o consumo, menor será a tensão, tá? A questão então é só um exemplozinho aqui. Então imaginemos, meus queridos, que essa bobina aqui, ó, esteja ruim. Imaginemos que ela esteja rompida, tá? Bom, é óbvio, né, pessoal? Se tiver rompida essa bobina aqui, não importa o quanto de corrente que for circular aqui entre o A e o B, né? Vamos colocar aqui A. Meu Deus, que letra feia. A e B, tá? Então não importa de tanto de corrente que for circular entre o A e o B, como essa bobina está aberta, não vai gerar tensão nenhuma aqui, ó, no secundário do transformadorzinho, tá? Então o micro não vai ter nenhuma referência aqui, tá? Então esse, pessoal, é o primeiro defeito que vocês têm que verificar, tá? Geralmente esses TRs, esses CTs, aliás, eles rompem o secundário, tá? Rompem muito o secundário, e aí a placa fica sem referência de corrente. E aí, eu sei que você está gostando desse aulão, então eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, que vai estar o card em algum lugar dessa tela aqui, pessoal, tá? A gente se esforça bastante e eu tenho que, além de fazer os concertos, né, pessoal, que eu vivo disso, eu tenho que parar e eu tenho que gravar. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de mostrar, eu gosto de ensinar o que eu sei, mas também exige tempo e às vezes tempo é corrido, tá? Então peço a você aí uma ajuda aí, se inscrever no nosso canal do YouTube, olhar o nosso vídeo lá, curtir o nosso canal, compartilhar com os seus amigos que trabalham também, tá? Temos centenas de vídeos aí, tanto de refrigeração como eletrônica geral, tá? Então se você está gostando dessa aula aqui, ajuda a gente, tá? Vou ficar muito contente. Partiu agora para a aula de novo. Então hoje vai começar a fazer umas medidas. Vou começar pelo CT antigo, pessoal. Pelo que estava na máquina, que é esse daqui, ó. Tá, esse aqui estava na máquina. Eu vou colocar o meu multímetro aqui na escala da resistência, tá? E vamos fazer um teste, tá bom? Muito bem, tá aí, ó, na escala para medir resistência. Pessoal, vamos colocar no primeiro de cal, como eu falei para vocês, no 2 de cal. Podemos ver, pessoal, que tem praticamente um curto, tá? Praticamente um curto, que é onde? Que é, no caso, seria esses dois aqui, meus queridos, ó. No caso, seria esses dois aqui, ó, tá? Como eu falei pra vocês, que é praticamente um curto. O interessante agora, que a gente precisa mesmo saber, é o lado de lá, ó, que geralmente é os terminais mais finos, tá? Que tem ali a bobina. Vamos medir mesmo jeito, vamos colocar aqui entre um e entre outro pino. Pessoal, olha o multímetro, não houve nenhum tipo de leitura, tá? Nenhum tipo de leitura. Estou medindo aqui, ó, nenhum tipo, opa, escapou, aqui, nenhum tipo de leitura. Por quê? Esse CT aqui, pessoal, tá com a bobina rompida, tá? Essa aqui tá com a bobina rompida. Então esse aqui já não presta mais, que já vai pros lixo, tá? Este aqui, pessoal, é um CT bom, meus queridos. Vamos fazer o teste em cima dele para confirmar que tá bom. Primeiro vamos fazer o lado do curto. Como vocês podem ver, é um curto. E do lado de cá, que é o pulo do gato, ó, vamos colocar para medir ali. Coloquei um zoom na câmera aqui para ficar mais fácil vocês identificar, tá? Ó, curto. Vai lá e volta. E aqui tem enrolamentos, tá? Vocês podem ver ali, ó. Ó, que tem enrolamento, tem fiozinho ali, tá? Pessoal, muitas das vezes, ó, ele rebenta bem no pezinho aqui, ó, tá? O fiozinho. Então, dei uma olhada, eu já consertei CT que tava rompido aqui, ó, bem no pezinho, tá? Se ele romper no pezinho, a bobina também fica aberta.
Agora, se ela romper no meio da bobina, aí não tem o que fazer mesmo, né? Tá, vamos medir então, bichão. Os 2 pinos do meio. Pessoal, olhem lá quantos ohms ele tem, pessoal. 3.5K. Tá? É isso aqui que ele tem que ter, pessoal. É assim que ele funciona, tá? Essa é a medida. Opa, desculpa. Agora eu vou, pessoal, medir o CT que tá no circuito, tá? Vamos medir o CT que tá no circuito para ver quantos Ks que ele tá dando. Esses dois aqui. (4K), pessoal. Tá muito acima, tá? Isso aqui já é um problema, tá? CTs tem que ser o circuito dele de leitura aqui tem que ser sempre acima de 3.5K, 3K, tá? Agora 4.8, 5K, 8K tá errado. Tem que trocar, tá? Às vezes os CTs são diferentes, é raro, mas acontece, tá? Pode ser que tenha um CT que tem uma resistência de 5K, tá? Mas geralmente a resistência de CTs quase jura em torno de 3,5. Mas gente do céu, ó, retirei o CT que tava na máquina, tá? Pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar para o seu contexto desse equipamento aqui. O cliente, ele também dá uma fuçada nas placas, tá? E daí ele veio e me pediu um CT, porque esse componente é dificilmente se encontra para venda, tá? Eu retiro de outros equipamentos, sucatas, né? Placas sucatas. Tanto que eu tenho 2 ali ainda, ó. Esse aqui é o ruim, né? E tenho 2 aqui que estão bons. E aí eu vendi para ele um CT para ele colocar lá. Tá? E ele colocou o CT e me disse que a placa ainda continuava apresentando o erro EA. Então eu disse, interessante, porque o CT que eu te arrumei tava funcionando, né? Mas aí após ele colocar na máquina aqui, continuou o mesmo erro. Então eu pedi para ele trazer a placa para mim inteira, daí eu ia fazer o reparo, tá? Então esse é o contexto aqui dessa placa, só para explicar para vocês. E daí ele me disse que na hora que ele foi colocar lá esse componente, como o original ele tem as perninhas mais juntinhas, se eu pegar aqui o CT que eu vendi para ele, que é, deixa eu ver qual modelo que é, esse daqui, ele é um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Pouquinho maior. Porém, pessoal, como eu disse para vocês, eles têm resistência de 3,5, tá? Então vocês podem ficar tranquilo aí que funciona igual. E aí ele forçou, pessoal. Ele forçou. E aí, meus queridos, aconteceu algo que eu imaginei. Olha aqui, meus queridos, rompeu, ó. Vocês estão vendo aqui? Rompeu o CT, pessoal. Tá, ó. Tanto de um lado como de outro. Então a placa continuou sem referência, pessoal, tá? Ele entortou aqui. Então foi isso que aconteceu, pessoal, tá? A placa não funciona porque não tem referência. Esse aqui tá bom, tá? Filé ele, eu vou consertar ele de volta, vou arrumar aqui. Daí, em vez de forçar, pessoal, eu vou refurar a plaquinha ali, ó, porque eu vi que tem distância de sobra. Olha lá, como eu falei pra vocês, né? Aqui a tensão AC passa de um lado pro outro, vai gerar um campo magnético. O campo magnético vai gerar uma tensão elétrica, ó. Vai vir, vai retificar nos resistores, nos diodos aqui, vai filtrar no capacitor. E o micro vai pegar aqui, ó, o positivo. Vocês estão vendo aqui? Dá um zoom para vocês verem. Olha lá, pegou o positivo, veio pelo resistor para sofrer a queda de tensão. E daí vai lá pro micro este pino aqui, ó, essa trilha aqui, tá? Então, meus queridos, é só o reparo do CT. Olha só. Pessoal, então agora eu vou fazer o reparo desse CT aqui. Desculpa. Vou refurar a placa ali certinho. E daí só vou voltar quando o vídeo estiver rodando aí. A placa estiver rodando, tá? Que hoje nós temos muita coisa para fazer. Beleza? Vamos lá. Beleza? Voltamos, meus queridos. Voltei rapidinho, pessoal. Falei que ia voltar já funcionando. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Já fizemos o reparo do CT.
E ele tava quebrado dos dois lados, pessoal, tá? Fizemos uma solda aqui bem caprichadinho, com um pedacinho de fio, tá? Para não acontecer mais de romper aí, tá? E vamos fazer a medida aqui agora da resistência. Botar nos dois da ponta aqui, ó. Olha lá, pessoal, 3,5, 3,48. Exatamente, então CT tá bom, tá? O que estava na máquina mesmo tava ruim, né? Vocês viram aqui, ó. Ó, não mede nada, tá? Só que na hora que ele foi colocar o componente lá, ele acabou trincando aqui, tá? Então, muita atenção, meus queridos, tá bom? Muita atenção aí na hora que for trocar componentes, beleza? Vamos que vamos. Mais uma coisa, antes que vocês me perguntem, que aquela hora eu fiz a medida aqui com o CT no local e deu 5K, né? Por que deu 5K, pessoal? Tá? Interessante também que deu isso. É bom retirar, meus queridos, tá? Retire o componente antes de fazer o teste, porque você pode ser enganado. Vou colocar o multímetro aqui, ó. Tá sem o componente, vocês podem ver. E eu vou fazer a medida aqui, ó, aonde vai a bobina, tá? Este. Ah lá, pessoal, deu 5K, tá? Então por isso que eu achei aquela hora que o CT pudesse estar com 5K. Mas é porque a placa, né? Aqui a serigrafia, os componentes, tudo deu esse 5K. Então, antes de fazer o teste no CT, retire ele fora do circuito e mede somente o CT, tá bom? Pessoal, terminados aqui, eu vou mostrar para vocês a resistência que ficou agora com o CT funcionando, tá? Tá colocado aqui no local, ó. Depois vou passar um vernizinho aqui, tá? Dar uma limpezinha. Então aqui seria o curto e aqui é a leitura, tá? Vamos ver quanto vai dar agora. Deixa eu colocar aqui, tá muito escuro, né, pessoal? Tem que dar mais. Não vai dar, pessoal, os 3,5 porque tá no circuito, né? Então ele vai ter que dar um número menor daí. 2K, pessoal. Top demais, tá? Então se desse 5K, eu saberia que o CT tá aberto. Então como ele deu 2K, né? Tem 5K aqui no sistema, né? Na própria placa. E mais os 3,5 aqui. Em paralelo, né, pessoal? As resistências aí deu esse valor aqui, tá? Como eu falei, para ter certeza, tira o CT do local, meça só o CT, tá? Agora eu vou colocar a placa ali no seu lugar e volto aí com o aparelho funcionando. Valeu, vamos que vamos! Muito bem, meus queridos, olha só que delícia, a máquina já aqui trabalhando. Essa máquina tá sem fluido, então eu tive que forçar um pouquinho aqui para ela subir um pouquinho a corrente, tá? Olha aí, trabalhando normalmente. Pessoal, ela não subia a rampa total, tá? Ela começava a subir rampa e dali um pouco já apresentava o código EA aqui no display, tá? Então e já solucionamos esse caso, pessoal, tá? O CT tá aqui bem bonitinho. Tá, então se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Lembrando aí, temos diversos vídeos aí falando sobre defeitos tanto em inverter como em eletrônica geral, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, até a próxima, valeu!